Fala pessoal, vamos lá para as apostas de direito penal militar, beleza? Não esquece de se inscrever no canal se quiser material na descrição do vídeo. Tamo junto, domingão é prova, saiu local de prova hoje e vamos embora. E aí, espero que vocês estejam bem. Domingão eu quero ver vocês aprovados, fazer um vídeo pós-prova aí. Quero ver a galera feliz da vida, vamos acertando tudo. E aí galera, vamos lá. O que é hierarquia? É a ordenação de autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar. A ordenação faz por posto e graduações. Posto, oficiais, graduações, praças. Beleza? Decora isso aí. Dentro de um mesmo posto, a graduação se faz pela antiguidade ou posto na graduação. Beleza? Antiguidade no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é substanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Certo? Então, hierarquia é aquilo, né? Soldado, cabo, sargento. Então, isso é hierarquia, tá bom? E no caso a gente tem posto para oficiais, né? Tenente capitão major, tenente coronel e coronel. E graduação para praça, soldado, cabo, sargento. Disciplina é a rigorosa observância e acatamento das leis, regulamentos, normas e disposições, tá bom? Que fundamentam o organismo da Polícia Militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico. Show! A disciplina é o respeito à hierarquia, deve ser mantido em todas as circunstâncias da vida militares, da ativa, da reserva remunerada, reformados e de outras organizações militares, beleza? Circuito hierárquicos são âmbitos de convivência de policiais militares. Show! Vamos lá para o que importa. Posto, graduação de oficial, como eu falei. Lembra disso aqui. Quem concede o posto? Chefe do Poder Executivo. Beleza. Graduação. É o grau hierárquico de praça. Quem concede o comandante-geral da Polícia Militar. A precedência de policiais militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade. Beleza? Então, a antiguidade que vai dizer a precedência ali entre os policiais militares. Beleza? Aqui é os critérios, né? Para aplicar a antiguidade entre policiais militares do mesmo quadro, pela posição na respectiva escala numérica ou registro. Nos demais casos, com base no posto na graduação anterior, sem assim subsistir a igualdade na antiguidade, recorre sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores, a data de inclusão e a data de nascimento, para definir a precedência. Entre os alunos do mesmo órgão de formação dos policiais militares, de acordo com o regulamento respectivo do órgão, se não estiverem especificadamente enquadrados nos itens anteriores, beleza? Em igualdade de posto ou graduação, os policiais militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Tá certo? A precedência entre praças especiais e demais praças é assim regulada. Presta atenção. Aqui é a questão de prova. Os aspirantes a oficial são hierarquicamente superiores às demais praças. Os alunos oficiais da PM são hierarquicamente superiores aos subtenentes da PM. Beleza? Cargo policial militar que só pode ser exercido por militar em serviço ativo. Do valor policial são manifestações essenciais do valor militar. Sentimento de servir a comunidade estadual, trazendo vontade inabalável de cumprir o dever da polícia militar. A fé não é levada na polícia militar. Aqui é questão de prova, já caiu na PM, viu? O civismo e o culto das tradições históricas caiu no concurso da PM 2014, eu acho, PMPB. O espírito de corpo, o orgulho do policial militar pela organização onde serve. O amor e a profissão policial militar e o entusiasmo com que é exercida. E lembre-se aqui, o aprimoramento técnico profissional. Essa é questão de prova também. Ó. Aprimoramento técnico policial. 3 valores importantes. O sentimento de dever, o pudor policial militar e o decoro da classe. Beleza? Ao policial militar da ativa, ressalvado disposto parágrafo. É verdade comercial tomar parte na administração e gerência de sociedade ou dele ser sócio participar. Mas ele pode participar como acionista, cotista em sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Lembrando que o policial não pode tomar parte na administração, na gerência de sociedade ou dela ser sócio participar, beleza? Policial, ele pode até participar da sociedade, mas não deve exercer atividade diretamente, beleza? Os deveres policiais militares emanam de vínculos racionais que ligam o policial militar a comunidade estadual e a sua segurança e compreende essencialmente dedicação integral do policial militar e a fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida, o culto a símbolos nacionais,
A probidade e a lealdade em todas as circunstâncias, a disciplina e o respeito hierárquico, o rigoroso cumprimento das obrigações das ordens, a obrigação de tratar subordinado dignamente e com urbanidade, beleza? Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidade do policial militar. Grau hierárquico é importante para exercício da função de comando, de forma pessoal. Cabos e soldados, presta atenção, são elementos de execução. Cabos e soldados são elementos de execução. Decora aí que vai cair na tua prova. As praças especiais devem seguir rigorosamente os regulamentos de estabelecimento de ensino policial militar onde estiverem matriculados. Beleza. Crimes militares, propriamente militar e impropriamente militar, vai cair na tua prova. De acordo com a doutrina, os crimes propriamente militares são aqueles que somente podem ser praticados por militar. Perfeito. Enquanto os impropriamente militares podem ser praticados também por civis. Perfeito. Ainda há muita discussão a respeito do crime de insubmissão, que é cometido por aquele que se ausenta no momento de sua incorporação às Forças Armadas. Beleza? Por essa razão, defende que o crime que defende como propriamente militar, aquele em que a ação penal somente pode ser proposta contra o militar. O insubmisso apenas responderá à ação penal depois que se apresentar ou for capturado e for incorporado às Forças Armadas. Beleza? Considera-se crimes militares em tempo de paz, né? Os crimes que tratam esse código, quando definidos de modo diverso em lei penal comum, ou nele não previsto, qualquer que seja o agente, beleza? Os crimes previstos no código e os previstos na legislação penal, quando praticados por militar, em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação. Por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado, assemelhado ou civil. Por militar em serviço atuando em função dela, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado ou civil. Por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil. Por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sobre a administração militar, ou em ordem administrativa militar. O STF já decidiu que quando os militares desconhecem a situação de militar do outro, não há crime militar. Então, se ele não conhece a situação que o outro é militar e comete um crime que se diz que só pode ser praticado contra militar, por exemplo, não há crime, se ele desconhece, né? Como regra, os crimes dolosos contra a vida, praticados por militar contra civil, continuam sendo competência do tribunal do júri, beleza? Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados no crime militar definido em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda de posto ou patentes oficiais e a graduação dos praças. Os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil contra as instituições militares, consideram-se como tais, não só os compreendidos no inciso 1, como no inciso 2. Contra o patrimônio sobre a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar, em lugar sujeito à administração militar, contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário do Ministério Militar ou da Justiça Militar, contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acatamento ou manobras, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função da natureza militar, ou em desempenho de serviço de vigilância garantida a preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária. Crimes em espécie. Violência contra o superior. Praticar violência contra o superior. O que qualifica se o superior é comandante de unidade que pertence ao agente oficial general. Se a violência é praticada com arma, a pena aumenta o terço. Decora aí que vai cair. Se a violência resulta da lesão corporal, aplica-se além da pena a violência do crime contra a pessoa. Presta atenção, do crime contra a pessoa. Se da violência resulta a morte, a pena é aumentada a sexta parte. Se o crime ocorre em serviço. Presta atenção. Posicionamento celobão é de que este crime somente pode ser praticado por militar da ativa, federal ou estadual, pois o agente precisa ser inferior hierarquicamente à vítima. É importante que vocês saibam que a doutrina defende a possibilidade também o militar inativo praticar o crime, pois ele não deixa de submeter-se à hierarquia militar por ter entrado na inatividade. Se liga aqui, ó, mesmo que ele tenha entrado na inatividade, ele pode ter cometido o crime, beleza? Então fica de olho. Violência contra inferior, praticar violência contra inferior. Resultado mais grave. Se da violência resultar lesão corporal morte, é também aplicada a pena do crime contra a pessoa. Fica ligado nessa palavra.
Então, se resulta aí ser aplicado o crime contra a pessoa também, atendendo quando for o caso exposto do artigo, beleza. O sujeito ativo precisa não só ser militar, mas superior hierárquico funcional, beleza? Violência contra inferior. Então, essa condição especial do cara ser superior hierárquico e praticar essa violência aqui, beleza? Já vimos que a violência significa agressão necessariamente física para fins penais militares. Não se gosta de chamar de violência psicológica ou moral, presta atenção. Essa aqui não é considerada, tem que ser física, beleza? Caso a violência resulte em lesão corporal, morte ou ferido, haverá acúmulo material de penas, presta atenção. Não há igualmente crime quando o comandante navio, aeronave ou praça de guerra, na iminência de perigo ou grave calamidade, compele os subalternos por meios violentos a executar serviços de manobras urgentes para salvar a unidade ou vidas, ou evitar o desame no terror, a desordem, a rendição, a revolta. Então, o que a gente tem esse artigo 42 é que o comandante navio, em situações de iminente perigo, ele pode usar violência contra os seus subalternos a executar determinadas medidas, beleza? Isso não vai configurar crime. Presta atenção nisso aqui vai cair na tua prova. Abandonar sem ordem superior o posto ou lugar de serviço, abandono de posto. Neste crime, o sujeito ativo precisa ser militar da ativa, que esteja em serviço, em posto, fixo ou móvel, em lugar delimitado à execução de tarefa específica. É tranquilo. É tranquilo isso aqui, beleza? Presta atenção no que eu tô falando que dá certo. O crime de deserção deve absolver o abandono de posto. Então, o desertor vai abandonar o crime de abandono de posto. Embriaguez de serviço. Embriagar-se militar quando em serviço. Ou apresentar-se embriagado para prestá-lo, beleza? Então, são duas situações. Ou embriagar no serviço ou se apresentar bêbado no serviço. A conduta relacionada à embriaguez militar incorre neste crime. O militar que se embriaga em serviço já apresenta nesta condição. Presta atenção. Dormir em serviço. Quando em serviço, como oficial do quarto de ronda ou em situação equivalente ou não. Não sendo oficial em serviço de sentinela, vigia ou plantão. As máquinas, ao leme, a ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante. Presta atenção. A justiça militar compete julgar os crimes militares definidos em lei, beleza? A lei dispora sobre a organização, funcionamento e a competência militar. Na justiça militar, a lei mencionada é o Código Penal Militar. É possível, portanto, que a justiça militar da União julgue cíveis. E nesse sentido, já surge a primeira essa besteira, não precisa decorar não. Compete também aqui, não precisa. Lei da Organização de Divisão Judiciária. Aqui só os pontos principais, ó. A lei estadual poderá criar, mediante proposta de Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual. Beleza. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares de Estado nos crimes militares definidos em lei e ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvar a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda de posto de patente de oficiais e a graduação dos praças. A Justiça Militar Estadual, diferente do que acontece com a Justiça Militar da União, apenas tem competência para julgar militares, e significa que mesmo quando houver civis atuando como coautores ou participantes, eles serão julgados pela Justiça Comum. Presta atenção aqui. Presta atenção assim. A Justiça Militar Estadual, diferente do que acontece com a da União, apenas tem competência para julgar militares, beleza? Isso significa que, mesmo quando houver civis atuando como coautores ou partícipes, eles serão julgados na Justiça Comum. A Justiça Militar Estadual concede na capital, na jurisdição estadual, composta de, em primeiro lugar, o prejuízo de direito, beleza? Segundo, aqui não é interessante. Os conselhos especiais são compostos por 4 juízes militares, presta atenção. Todos os oficiais de posto não inferior ao do acusado. Então, os conselhos especiais são formados por 4 militares que não podem ter posto menor do que quem está sendo acusado. Compete aos conselhos de justiça militar processar e julgar crimes militares, não compreendido na competência monocrática do juiz da vara. Os conselhos permanentes são compostos pelo número de oficiais previstos para os conselhos especiais, devendo ser integrados por no mínimo um oficial superior. Presta atenção. Conselho permanente serão compostos pelo mesmo número, no mínimo um oficial superior. Presta atenção. Os comandantes gerais PM do CBM remeterão trimestralmente, presta atenção, ao juiz de direito da vara a relação nominal dos oficiais ativa em condições de servir nos conselhos, com indicação dos seus endereços, certo? Residenciais, a fim de ser realizado o sorteio respectivo, beleza? O sorteio para a composição do Conselho Permanente de Justiça dará preferência aos oficiais aquartelados. Presta atenção. Os conselhos permanentes de sorteio darão preferência aos oficiais que estejam na capital, já que eles passaram 3 meses de pena da função. Presta atenção que isso aqui é importante. Beleza? Essa parte é chatinha, direito penal militar, mas eu estou deixando os principais pontos aqui, tá certo?
Vamos lá, lei complementar. Aqui precisa a gente dar uma olhada também, né? PMPB é a instituição permanente, Força Auxiliar do Exército. Vocês estão ligados nisso aqui? E você vira inconstitucional. A Polícia Militar da Paraíba é parte de defesa social do Estado, atuando de forma integrada para garantir a eficiência de suas atividades, cabendo-lhe com exclusividade polícia ostensiva, preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. São princípios basilares da Polícia Militar: hierarquia, disciplina, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, promoção e respeito à garantia dos direitos humanos, o profissionalismo, a probidade e a ética, beleza? Compete à Polícia Militar da Paraíba, entre outros, né? Executar com exclusividade o policiamento ostensivo fardado, show. Atender a convocação do governo federal em caso de guerra externa. Atuar de maneira preventiva e dissuasiva. Atuar de maneira repressiva em caso de perturbação, beleza? Exercer a polícia ostensiva, a fiscalização do trânsito também. Polícia administrativa do meio ambiente. Apuração de infrações penais de competência da justiça militar. Cuidado para não colocar aqui da justiça civil. Autorizar, mediante prévio conhecimento, a realização de reuniões e eventos de caráter público ou privado. Emitir com exclusividade pareceres e relatórios técnicos relativos à polícia ostensiva. Realizar pesquisas técnico-científicas, estatísticas e exames técnicos. Acessar a banco de dados existentes do Sistema de Defesa Social da Paraíba, quando se dispuser da União, a identificação civil criminal de armas, veículos, objetos e outros. Realizar a segurança interna do Estado. Proteger o patrimônio histórico, artístico e cultural. Gerenciar situações de crise que envolvam reféns. Lavrar subsidiariamente termos de custeado. Presta atenção aqui. Isso aqui vai cair na prova de vocês, ó. Pode anotar. Lavrar subsidiariamente o termo de custeado de ocorrência, TCO. Executar atividade na Casa Militar do Governador, beleza? Os integrantes da Polícia Militar da Paraíba, no desempenho da atividade policial militar, no âmbito de suas responsabilidades, são consideradas autoridades policiais. Questão de prova. Diz que é questão de prova aqui, pode decorar. Será estruturada em órgão de estratégia, direção setorial de execução e vinculados. Isso aqui vai cair na prova de vocês, caiu na PMRN do mesmo jeito. E eu marquei, disse a galera. E a galera foi lá ainda, não viu o vídeo e errou. Então já deixa o like aí no vídeo para você acertar essa questão. Os órgãos de direção estratégica realizam o comando e administração da corporação, beleza? Executando as seguintes atribuições: planejar institucionalmente a organização da corporação, acionar por meio de diretrizes e ordens os órgãos de direção setorial e de execução, coordenar e controlar a fiscalização da atuação dos órgãos setoriais. Os órgãos de direção setorial têm a necessidade pessoal e logística de toda a corporação. Os órgãos de execução são constituídos pelas organizações policiais militares, que se destinam à atividade fim, ou seja, executam atividade fim estratégico, mais aquela cúpula de inteligência da PM, que planeja e tal, a organização, tá ligado? Os órgãos de direção estratégica compreendem, comando geral, subcomando, estágio maior, corregedoria, ouvidoria, comandos regionais, comissões, procuradoria jurídica e assessorias. O comando geral é constituído comandante geral, gabinete do comandante geral, grupamento de ações táticas, o GAT, né? Compete ao comandante geral, né? Muitas atribuições aqui. Não vou parar para ler, aqui vocês dão uma lida rápida. O comandante geral pode delegar as competências para a expedição de atos administrativos. Presta atenção aqui que é questão de prova. Poderá delegar competências para a expedição de atos administrativos, beleza? Aqui as competências, beleza? O Estado-Maior é o órgão que tem competência para assessorar o comandante-geral no planejamento e gestão estratégica para desenvolvimento e cumprimento das missões institucionais, tendo a coordenação geral do coronel da ativa, beleza? O Estado-Maior estratégia será organizado. Gabinete do coordenador, beleza? A corregedoria, beleza? Aqui não é tão importante para concursos. O órgão setorial compreende diretoria e centro de educação. O batalhão de operações especiais com a BOP, com atuação em todos os estados. Subordinação ao comandante geral, BOP, presta atenção. Realizará as missões especiais do comandante geral e terá a mesma estrutura orgânica do batalhão da Polícia Militar. Os policiais militares encontram-se em uma das seguintes situações: na atividade, na inatividade, na reserva remunerada ou reformados. O quadro de oficiais são quadro de oficiais combatentes, quadro de oficiais de saúde, beleza. A qualificação dos praças são qualificação dos praças constituído por praças, concurso de formação combatente, qualificação de praças músicos. As praças especiais, aspirante e cadete PM, beleza? Fica ligado nisso aqui, vai cair na prova. Tá bom? Aspirante é oficial, beleza?
Fechou. Então isso aqui é direito penal militar. Eu sei que eu passei um pouquinho rápido, mas é porque realmente requer mais leitura aqui e observações, beleza? Então, tamo junto e valeu.